Olá, tudo bem? Eu gostaria de, nesse vídeo, abordar um tema que acredito que vai ajudar muitas pessoas. Ele é de extrema importância. Muitas pessoas se sentem fracas espiritualmente, elas não conseguem orar. Pessoas que não até desejam orar, mas elas têm uma dificuldade enorme para orar. Ela, na verdade, não consegue orar. E é longe de querer esgotar esse assunto e de querer trazer uma única solução e um único motivo pelo qual algumas pessoas não conseguem orar, mas eu gostaria de, nesse vídeo, pelo menos ajudar um pouco, ajudar algumas pessoas, e acredito que realmente o que nós vamos trazer aqui vai ajudar você. Eu acredito que realmente o que você vai ouvir aqui vai mudar alguns aspectos e até mesmo alguns conceitos que você tinha em relação à oração. Duas coisas essencialmente precisam ser compreendidas sobre a oração e por que algumas pessoas ficam desanimadas quanto a isso. A oração, basicamente, ela tem duas razões, dois motivos, né, que nós geralmente oramos. Nós temos o motivo das necessidades pessoais. Então, a pessoa precisa de uma cura, a pessoa precisa prosperar, a pessoa precisa da libertação de um familiar, a pessoa precisa de alguma bênção em alguma área da sua vida. Então, eu gostaria de colocar isso como necessidades pessoais, só para distingui-la da segunda, que é a necessidade espiritual. Então, nós oramos por necessidades pessoais e nós oramos por necessidades espirituais. Se, por um lado, as necessidades pessoais, como falei aqui, são necessidades realmente de, muitas das vezes, de sobrevivência, né? São os problemas que nós vivemos no nosso dia a dia e que a gente precisa de solução para esses problemas. Por outro lado, a necessidade espiritual é aquela necessidade de ter um relacionamento com Deus. É a necessidade não daquilo que vai resolver os nossos problemas aqui na Terra, mas sim, ela é mais especial, embora a gente coloque aqui como sendo uma necessidade espiritual. A espiritual, na verdade, ela vai além da necessidade. Ela é uma essencialidade. Então, pelo que eu tenho percebido, na maioria das vezes, o desânimo das pessoas em relação à oração, o desânimo das pessoas em relação a Deus, se refere muito mais às suas necessidades pessoais. Quando a gente quer algo de Deus, quando precisamos de uma bênção, de uma solução, de uma resposta de Deus, e a gente tem a impressão de que isso não está acontecendo, quando a gente imagina que Deus não nos atendeu, quando aquilo que a gente quer não acontece, nós temos uma tendência a desanimar, uma tendência a não orar mais, uma tendência de pensar, de imaginar que não vale a pena orar porque não vai resolver, não vai trazer solução. Então a gente tem essa tendência a desacreditar, a achar que não vale a pena. Eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho clamado e a resposta não tem vindo. Então, por que eu vou orar? Por que eu vou continuar orando? Nada acontece, eu oro e nada acontece. Ou seja, por eu imaginar que por alguma razão Deus não me atende, eu perco a motivação. Então, essa é uma palavra-chave. As pessoas precisam de motivação para qualquer coisa na vida. E assim também é para orar. Então, se a pessoa perde a sua motivação para orar, ela não vai ter mais a vontade, o desejo, ela vai diminuindo até que ela cessa a sua oração. Então, o não atendimento, a não realização das nossas necessidades pessoais retiram de nós a motivação para orar. Mas o que falar em relação à necessidade espiritual? Só há uma coisa a se falar da necessidade espiritual. Nós não deveríamos ter razão nenhuma para deixar de buscar a necessidade espiritual. Nós não deveríamos ter motivação ou desmotivação, na verdade, porque a necessidade espiritual ela independe de qualquer coisa, deveríamos sempre estar buscando. Então, para que a gente possa compreender melhor e fazer essa distinção, necessidades pessoais, tudo aquilo
que supre uma carência para viver na Terra. Necessidades pessoais são as bênçãos que geralmente nós queremos e buscamos e pedimos que Deus nos dê. Necessidade espiritual é o relacionamento com Deus. É viver nessa terra, mas com o coração nos céus. É viver nessa terra, mas tendo a presença de Deus na minha vida. É viver problemas nesse mundo, mas independentemente dos problemas, estar com meu coração em paz. É mesmo vivendo o pior dos problemas, é ter a tranquilidade, a paz, porque eu sei que há um Deus na minha vida. Deus, Ele não apenas me abençoa, Ele está em mim, Ele está na minha vida. Deus está não apenas comigo, mas Ele está em mim. A necessidade espiritual, ela é a mais importante, e porque muitas pessoas, elas menosprezam, desprezam, ou muitas das vezes por não entender isso, elas ficam tão aflitas por seus problemas materiais, elas ficam tão desesperadas e obcecadas por suas soluções, que elas não entendem que nessa vida nós sempre viveremos dificuldades. Sempre é da vida viver dificuldades. Mas ela se esquece que quando ela tem a presença de Deus na sua vida, ela vence as dificuldades, ela vence todos os problemas e ela tem paz em meio aos seus problemas. As nossas necessidades pessoais, os problemas que nós queremos que Deus resolva e nos abençoe, as nossas necessidades pessoais nos colocam diante do Deus que atende ou não, segundo a sua soberania e a sua vontade. Deus, Ele é soberano e a sua vontade é soberana, e acima de tudo, o que a gente precisava realmente compreender é que Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes queremos tanto que Deus faça algo, que Deus resolva algo, que Deus faça um milagre, que Deus nos dê alguma coisa, e a gente realmente acredita que aquilo será essencial, que aquilo é o mais importante para nós. Mas muitas das vezes Deus enxerga de outra forma. Deus até entende, é óbvio que a gente precise daquilo, mas Deus também entende que aquele não é o momento de fazer, que aquela não é a hora, não é a forma, não é naquela quantidade ou intensidade. Só que a gente quer do nosso jeito e precisamos compreender que não é do nosso jeito, que é do jeito de Deus. Deus quer o melhor para mim, Deus quer o melhor para você. Acredite, Deus quer o melhor para você. E exatamente porque Ele quer o melhor para você, muitas vezes Ele deixa de te atender, pelo menos naquele momento e daquela maneira que você deseja. Então vamos a algumas razões pelas quais Deus não vai atender e não vai te dar aquilo que você quer. De repente, aquilo que a gente quer não vai nos fazer bem naquele exato momento. Em outro momento, estaremos preparados. Em outro momento, nos fará bem. Mas naquele exato momento, não nos fará bem. E por isso mesmo, Deus não atende. E uma outra razão pela qual Deus não atende é porque, embora a gente não queira ouvir isso, embora a gente não queira entender isso, todos nós precisamos de crescer e amadurecer. E algumas circunstâncias, alguns problemas da vida nos trazem amadurecimento. Tem pessoas que só vão mudar, só vão crescer, só vão amadurecer, só vão resolver um defeito do seu caráter vivendo aquele problema. Ela precisa atravessar aquela situação, ela precisa enfrentar aquele problema a fim de que ela cresça, a fim de que ela amadureça. Assim como o povo de Israel, que era escravo no Egito, e o povo precisou atravessar e viver o deserto a fim de que eles perdessem a mente escrava, a mente de escravos que eles tinham. Eles precisavam ali ter algumas experiências para que crescessem e ficarem mais seguros acerca de Deus e deles mesmos. Uma outra provável
razão pela qual Deus não atende, é porque algumas coisas não dependem da vontade de Deus. Como assim não depende da vontade de Deus? Algumas coisas fazem parte do curso normal, do curso natural da vida. Uma pessoa está com 90 anos, está doente, está hospitalizada, e seus entes começam a orar para que Deus a cure. Ora, Deus vai curar essa pessoa aos 90 anos de idade. E ela vai viver até quantos anos? Ok, ela poderia viver até os 110, até os 100, até os 92. Entendemos isso. Só que essa pessoa, ela já praticamente está na fase da vida em que, em algum momento, ela pode vir a um óbito natural. Faz parte da vida. É verdade que alguns vivem 100, 110, amém, glória a Deus. Mas muitas pessoas, quem sabe a maioria, morrem antes dos 90. Então, quem vai saber a hora, o momento dessa pessoa partir? O que nós podemos ter em mente é que talvez já seja realmente o curso da vida. Mas a pessoa acredita e ela quer que Deus cure, que Deus restaure a saúde. Ok, a fé ela é capaz de tudo, mas precisamos compreender que algumas coisas fazem parte da vida. Esse foi só um exemplo, poderia ser qualquer outra coisa. Algumas situações fazem parte do curso natural da vida. Não é que Deus queira ou não queira, é que nós temos que entender que alguns processos são o curso natural da vida. As coisas precisam acontecer daquela maneira. Uma outra provável razão pela qual a sua oração não é respondida, ou a oração de uma pessoa não respondida, é porque às vezes nós queremos que Deus faça aquilo que é de nossa responsabilidade fazer. Ou seja, nós substituímos a ação pela oração. Onde deveria haver ação, a gente coloca oração. E não podemos confundir essas coisas. Uma pessoa, ela ora para Deus e fala: Deus, eu estou ganhando pouco, eu gostaria de ter um salário de 10 mil reais. A tua palavra diz que o Senhor vai prosperar, que o Senhor é Deus que prospera. E a pessoa quer ganhar 10 mil reais. Mas o que ela tem feito para ganhar 10 mil reais? Ela tem se aperfeiçoado? Ela já tem curso superior? Ela tem alguma especialização na sua profissão? Ela, por acaso, ela está montando um negócio próprio, empreendendo de alguma maneira? Ou ela simplesmente acha que Deus tem que abençoá-la com um salário de 10 mil reais? Então não adianta ficar orando a Deus, me dê aquilo que eu preciso correr, eu preciso agir, eu preciso realizar. A diferença fica onde? Ora, em vez de eu pedir que Deus me dê, que Deus faça, eu deveria estar orando e falando: Deus, me abençoe a fim de que eu chegue lá. Me abençoe a fim de que eu consiga vencer as etapas da vida, a fim de que eu consiga fazer o meu curso, aprender, me dá inteligência, me dá capacidade, abre as portas para que eu consiga, avançando aos poucos, subindo cada degrau da minha vida. Só que a maioria das pessoas não querem isso. Elas querem que Deus estale o dedo e, num passe de mágica, tudo aconteça na vida delas. Então, elas trocam a ação pela oração. Quando o povo de Israel havia saído do Egito e o povo se deparou com o Mar Vermelho e as montanhas à sua frente, Moisés começou a clamar a Deus. E a resposta de Deus foi: Moisés, por que você está clamando? Por que você insiste em clamar a mim? Ordene aos filhos de Israel que marchem, que se enfileirem, que se posicione com as suas bagagens, e você estende as suas mãos sobre o mar para que ele abra. Então, às vezes, nós não queremos colocar e enfileirar as coisas, não queremos colocar as coisas em ordem. É mais fácil ficar orando, clamando a Deus para que Deus faça alguma coisa, quando Deus está esperando que a gente faça. Então, a partir daí, a gente já começa a compreender que as nossas necessidades pessoais podem ou não serem atendidas por Deus.
Agora você poderia perguntar, então, como saber se devo ou não orar? Querido, querida, ore sempre. A diferença é que você agora não vai se desesperar, você vai orar segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus, as coisas acontecerão ou não. Agora, é óbvio que quando, por exemplo, é você que tem que agir e não Deus, então você já sabe, não adianta orar para que Deus te dê algo que Ele nunca vai te dar, porque é você quem tem que ir lá e conquistar. Então, ter um pouco de sabedoria e avaliar e parar de se desesperar e parar um pouco, refletir, pensar no que está acontecendo, pensar um pouco no processo da tua vida, vai te fazer muito bem. E isso sim, Deus vai querer te responder, te orientar, te mostrar a solução, te mostrar o caminho, como Deus disse para Moisés. Moisés, por que você clama tanto? Vai lá, ordene ao povo que se filere diante do mar, porque eu vou abrir o mar. Então Deus ele vai trazer resposta, nos orientando. Agora, tem situações que nem responder Deus vai, porque está tão óbvio que não é Ele, que é você, que você mesmo está sendo um empecilho para que a solução chegue. Ora, se você não tem um bom relacionamento com seu marido, com a sua esposa, e você vive sempre arrumando confusão, reclamando de tudo, brigando por tudo, não tem paciência, ora, como que você quer que Deus interfira, intervenha em algo que é você quem tem que mudar, é você quem tem que agir, é você que tem que mudar as suas atitudes. Então, se as bênçãos, né, as razões pessoais para orar, elas podem não ser atendidas, por outro lado, vamos falar novamente, né, dos motivos espirituais, as necessidades espirituais. Orar pela necessidade espiritual. A maior bênção quando nós oramos pela nossa necessidade espiritual é a certeza de que sempre, indistintamente, sempre, sem exceção, sempre Deus estará disposto a nos atender. Ah, querido, a necessidade espiritual, Deus sempre estará disposto. Sempre Deus vai querer nos atender. A necessidade espiritual é a necessidade que o homem tem de viver ligado ao Deus que o criou. Nós fomos feitos por Deus, estamos ligados a Ele, e para que vivamos bem, nós precisamos nos relacionar com Deus. A necessidade espiritual é a necessidade de o homem viver ligado a Deus. É a necessidade de um relacionamento íntimo. E Deus nunca vai nos negar esse relacionamento. Ninguém, nenhum ser humano nessa terra pode viver em harmonia, pode viver plenamente, pode ser completo, se não gozar de um relacionamento íntimo com Deus. Deus nos fez para relacionarmos-nos com Ele. Quando Deus fez o homem para que o homem tivesse relacionamento com Ele. Assim como os anjos nos céus se relacionam com Deus, nós aqui na terra fomos feitos para nos relacionarmos com Deus. É claro, Deus não é carente, Deus não depende do teu relacionamento, mas Deus nos ama e Ele quer se relacionar conosco. Nós sim, nós é que somos carentes e dependemos desse relacionamento com Deus, porque nós fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para nos relacionarmos com Deus. E é por isso que Ele nunca nos negará esse relacionamento. Aí talvez você poderia dizer, mas a Bíblia fala que os nossos pecados nos separam de Deus. Sim, é verdade. Deus é santo e não pode e jamais será contaminado pelo pecado, e é por isso que o pecado nos afasta de Deus. Mas esse não é motivo para que Deus não se relacione conosco. O pior dos pecadores, naquele exato momento que levantar as mãos e demonstrar para Deus que quer se relacionar com Ele, Deus, naquela mesma hora, se voltará para aquela pessoa, se inclinará para aquela pessoa, a fim de tratá-la, se ela realmente
se demonstra arrependida, se ela realmente demonstra um desejo enorme de mudar de vida, de ter Deus na sua vida, Deus se inclinará para ela. Então, nem mesmo o pecado é motivo de impedir o nosso relacionamento com Deus. Pecamos, mas quando levantamos as nossas mãos, nos voltamos para Deus em arrependimento verdadeiro, Deus não nos nega relacionamento. Em seu grande amor, Ele nos perdoa. Deus deseja se relacionar com você. Entenda isso. Enquanto você fica aí desesperado por seus problemas materiais, você não percebe que há algo maior, algo transcendente, algo que supera todas as necessidades materiais, algo que nos traz paz verdadeira em meio ao caos, em meio aos problemas. É o nosso relacionamento com Deus. Talvez você está tão desesperado por causa dos seus problemas e até perdeu forças para orar, porque tudo o que você tem buscado são os presentes de Deus. Quando Deus quer que você o busque, quando Deus quer que você tenha relacionamento com Ele, faça isso. Faça isso e você vai ver a grande transformação da tua vida. Talvez você nem é culpado, você aprendeu de maneira errada, você foi ensinada de maneira errada. Te apresentaram um Deus que dá presente, um Deus que distribui presentes, mas não te apresentaram o Deus que busca relacionamento. E tudo que você aprendeu até aqui é pedir: Deus me dá isso, Deus faz aquilo, Deus resolve aquilo outro, Deus, eu sou teu filho, Deus, tu és fiel, Deus faz, Deus me dá. Você foi ensinado dessa maneira, não te apresentaram o verdadeiro Deus. É o Deus que busca relacionamento, é o Deus que quer ouvir de você. Sabe o quê? Senhor, eu estou aqui, eu não mereço, mas eu sei que o Senhor me ama. E eu preciso da tua presença. E você começa a falar com Deus, você começa a mostrar o quanto você quer Ele, a presença dEle, o quanto você quer conhecê-lo cada vez mais, o quanto você quer estar envolvido com Ele, o quanto você quer do Espírito dEle na tua vida. O nome disso é relacionamento, é buscar relacionamento. Quando Estevão, chamado o primeiro mártir, que foi apedrejado por causa do nome do Senhor, quando aqueles homens pegavam as pedras e começavam a jogar em Estevão, eu até ouso dizer que Estevão estava ali anestesiado pela presença de Deus, porque enquanto ele era apedrejado, ele dizia: olhem lá, eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus à direita do Pai. Enquanto as pedras tocavam seu crânio, sua cabeça, enquanto ele era envolto no seu próprio sangue, ele só dizia: estou vendo os céus abertos. Relacionamento. Você pode viver o maior problema da tua vida, mas se você tem relacionamento com Deus, você fica anestesiado diante dos problemas. E Estevão vai além. Ele vai orar e falar: Senhor, não impute a estes que estão me apedrejando os seus pecados, perdoa-os. Uma pessoa que tem relacionamento com Deus, ela é grande. Sim, essa pessoa ela é grande. Então quem busca relacionamento com Deus, ora em outro nível. Enquanto aqueles que não buscam relacionamento ficam ali choramingando, resmungando, chorando, querendo que Deus resolva um problema seu, aqueles que buscam relacionamento estão vivendo um outro nível. Os problemas dessa vida não atormentam essa pessoa. Ora, é claro que quando nós temos grandes necessidades, nós realmente ficamos tristes às vezes, sentimos, né, essas necessidades e queremos que sejam resolvidas. E quem disse que Deus não quer resolver? Deus quer abençoar. O erro não é você pedir bênçãos a Deus. Você não está proibido, não é pecado pedir. Jesus mesmo disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate, a porta se lhe abre. Jesus, em vários trechos, em vários momentos, nos ensinou sobre pedir. Não é pecado, não é errado pedir. Não é pecado, não é errado querer que Deus te abençoe e supra alguma necessidade pessoal. Entenda, me ouça, o errado é não querer, é não buscar, é não desejar o relacionamento com Deus.
Errado é quando os problemas dessa vida são maiores do que o relacionamento com Deus, quando as preocupações desta vida são maiores do que o teu desejo de relacionamento com Deus. É aí que está o erro. O erro não é querer bênçãos pessoais. O erro é não buscar relacionamento com Deus. Então, se a única coisa que te motiva a orar é pedir bênçãos para suprir tuas necessidades pessoais, então você não tem sido filho. Imagine um filho que só se aproxima do pai para pedir alguma coisa. Deus nos fez para termos relacionamento com Ele. E se você não busca esse relacionamento, você não tem sido filho. Você tem explorado Deus, ou tentado explorar Deus, mas não tem sido filho, querido. Deus é supridor. Jesus, ele nos diz que o Pai, ele conhece todas as nossas necessidades, mesmo antes de nós pedirmos. Deus, ele quer o melhor para a tua vida, mas Deus, ele também busca o teu relacionamento. E você está disposto a mudar? Você está disposto a partir de hoje, pedir perdão, se aquebrantar, se humilhar diante de Deus, desejá-lo, desejar a presença dele na tua vida com todas as tuas forças? Se você está disposto a mudar hoje, a fazer isso hoje, você vai experimentar uma revolução na tua vida. Então eu aconselho você a desligar-se um pouco dos teus problemas. E você então se ligar no maior dos teus problemas, a falta de intimidade com Deus. Esse problema, ele gera todos os demais problemas. Então eu aconselho a você, a partir de hoje, buscar ao Senhor, buscar intimidade com Ele. Quando você for orar, reconheça os teus pecados, reconheça que você tem sido falho, pecador, que os teus pecados, como disse Davi, estão diante de você, mas que você não tem prazer neles, que você não quer viver no pecado, mas que você quer ter intimidade com Deus, você quer viver na presença dEle. Mostre para Deus desesperadamente o quanto você quer Ele na tua vida, não como aquele que resolve os teus problemas, mas como aquele que te abraça, que te ama, aquele que te salvou, aquele que morreu no teu lugar. E você não pode viver sem esse relacionamento com Ele. Passe a orar uma oração de aquebrantamento. Sim, uma oração de aquebrantamento, de humildade diante de Deus. Passe mais tempo na presença dEle, buscando intimidade com Ele. E haverá uma revolução na sua vida. Assim como Estevão, os teus problemas, por maiores que sejam, não te afetarão. E você vai passar a viver uma confiança maior. A tua confiança em Deus vai ser tão grande, mas tão grande. Você vai viver tão abraçado por Deus, que o desespero não te alcançará. E sem desespero, todas as demais coisas são resolvidas. Sem desespero, tudo se resolve. Fique com Deus. Deus te abençoe. Deus te faça crescer em intimidade com Ele. A partir de hoje, a sua vida será diferente.